Queridos, maravilhoso isso, né? Saber que Jesus está curando, está libertando. Quantos já foram curados, quantos já foram poupados? E há um propósito. Nós muitas vezes não entendemos, mas tem um propósito do Senhor. E em cima disso eu quero falar hoje, nessa noite, sobre o propósito de Deus da nossa existência. Se você puder abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós vamos falar um pouquinho desse propósito. Por que nós estamos aqui? Efésios 2:10 diz assim: pois somos feituras dele, nós somos um poema dele. Olha que coisa linda. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa linda. Deus, Ele nos criou. Nós não somos fruto do acaso. Não foi a vontade do papai e da mamãe. Nós fomos criados primeiro no coração de Deus. E Deus, Ele não criou você e depois falou assim: o que eu faço com esse bebê? O que eu faço com esse menino? O que eu faço com essa menina? Daí Ele criou você e falou: agora vamos fazer um projeto de vida, um plano de vida. Não. Deus já fez, em primeiro lugar, um plano de vida para você. Fala que nos criou para as boas obras, nos criou para o trabalho, nos criou para uma conduta, nos criou para um serviço, nos criou para uma dimensão de vida. E Ele já fez essas obras antes mesmo, Ele preparou, antes mesmo de nós nascermos. Quer dizer, primeiro Deus, Ele pensou o que Ele queria fazer comigo. Depois Ele me fez. Primeiro Ele pensou na missão que eu teria, na missão que você teria, e depois te fez. E quando Ele pensou numa missão para você, Ele já colocou em você tudo o que você precisava para cumprir essa missão. Os recursos, o potencial, os relacionamentos, a história. Tudo o que você precisava para ser um vencedor e para cumprir o teu propósito nessa terra, foi te dado antes de você nascer. Foi te dado antes de você ser criado. Então nós fomos chamados, querido, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós somos salvos pela fé. Mas depois que essa fé me alcançou, eu sou chamado para viver um trabalho, um serviço, um propósito e uma missão. E eu quero falar um pouquinho só dessa missão que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Então nós vemos que Deus não quer que apenas a gente seja salvo e encontre uma igreja e seja abençoado numa igreja. Não, Deus já preparou todas as minhas obras. Ele preparou um trabalho, Ele preparou para mim realizações, tarefas que eu devo cumprir. Eu preciso encontrar essas obras e essa missão e esse propósito que Ele pensou antes mesmo de me criar. E eu queria agora que você que está em Efésios, abrisse Efésios capítulo 1, versículo 10 e Efésios 2, 23. Efésios 1, capítulo 10, está aqui do ladinho, diz assim: de fazer convergir nele, convergir em Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Aqui está falando da igreja, no versículo 23 fala assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, falando de Jesus, que a tudo enche em todas as coisas. O interessante que fala que vai ter um tempo final, a plenitude dos tempos, onde tudo vai estar
em Jesus. Que o propósito final, o propósito completo de Deus, é colocar tudo em Cristo, convergir tudo para Jesus. Tudo tem que ser redirecionado, Ele é o ponto central, Ele é aquele que tem que ser visto em todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós vemos que Jesus, Ele é a razão de tudo existir. A razão de você estar aqui é Jesus. E o propósito final, da plenitude dos tempos, lá quando chegar o tempo completo, o tempo do fim, fala que tudo vai ser colocado nele, vai ser convergido nele. Todas as coisas, tanto aquelas que estão na terra, quanto aquelas que estão nos céus. Por quê? Porque fala que a plenitude dele, versículo 23, vai encher tudo e a todos. A plenitude de Cristo. Eu quero falar para você que Jesus, Ele é o modelo, o referencial, o padrão, mas Ele é o padrão de alguém que é pleno, satisfeito, realizado. Alguém que tem tudo de forma perfeita e completa. Então, em Jesus está todo gozo, toda paz, todo amor, todo significado, toda força, toda alegria. Ele tem a plenitude habitando nele. A plenitude de Deus e a plenitude daquilo que deve ser o homem está em Jesus. E fala que o propósito dele é pegar essa plenitude e encher a igreja, encher o seu povo em todas as coisas que ele é pleno. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o nosso papel é olhar para Jesus e receber de Jesus tudo, exatamente tudo o que eu preciso para ter significado, para ter sentimento de pertencimento, para ter força, para ter alegria. Tem pessoas que estão tateando, procurando onde eu posso apoiar, o que eu posso fazer, o que vai ser de mim. Eu quero falar para você que o Jesus que te dá tudo e preenche você em todas as coisas, Ele está diante dos teus olhos. Ele está te chamando, porque na verdade tudo tem que ser redirecionado para Ele. Ou vai ser agora, ou vai ser na eternidade, mas é um processo onde todas as coisas estão sendo colocadas debaixo do domínio dEle, do senhorio dEle, da restauração. Ele veio para colocar tudo em ordem. E Ele já começou essa obra desde quando Ele te chamou. Ele começou um processo de colocar o teu mundo interior em ordem, de colocar a tua vida, a tua família em ordem, de preencher cada espaço da tua vida, do teu coração. O propósito de Deus é fazer de você uma pessoa plena, satisfeita, realizada, completa, aperfeiçoada, feliz, cheia de amor, cheia de significado. Deus não tem um propósito de te fazer mal, mas os planos dele são de paz e não de mal. Ele tem um propósito de te completar, de te abençoar, de te transformar no modelo que Ele é, no padrão que Ele é. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Colossenses. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses 2, versículo 17. Quando eu preciso ser pleno em Cristo, quando você vai ser plena em Cristo, nós temos que olhar para Ele em todo o tempo. Às vezes a gente vem num culto maravilhoso como esse e não conseguimos ver Jesus. Às vezes você está passando uma luta muito grande e você não consegue ver Jesus. Eu quero falar para você que quando os discípulos conseguiram ver Jesus andando por sobre as águas, Pedro andou por sobre o mar. Quando nós conseguimos ver quem Ele é, nós conseguimos viver o que Ele vive.
conseguimos fazer o que Ele faz, conseguimos sentir o que Ele sente, conseguimos se sentir valorizado como Ele. Quando nós conseguimos enxergar Jesus, o nosso mundo interior, ele vai sendo colocado no lugar. E eu quero falar, já que eu fui chamado para um serviço, eu fui chamado para um trabalho, eu fui chamado para um trabalho de boas obras, de bom trabalho, de um bom serviço, de um trabalho já predeterminado por Deus antes de eu ser criado. E eu quero falar uma faceta desse trabalho nos relacionamentos. Colossenses 3:17 e Colossenses 3:23 e 24. Colossenses 3:17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Versículo 23, o apóstolo Paulo, ele fala quase a mesma coisa, mas de forma diferente. Ele fala: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes que receberei do Senhor a recompensa da herança, pois a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. O apóstolo Paulo, ele traz uma revelação de Cristo nos relacionamentos, de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que ele fala primeiro assim: tudo que você fizer, tudo que você fizer. E aqui no começo ele fala: tudo que você fizer, versículo 17, faça em nome do Senhor Jesus. Quando você faz algo em nome de alguém, você está representando aquela pessoa. Quando nós fazemos as coisas em nome de Jesus, é como se o próprio Senhor estivesse ali. Que nem a pastora Irene fala: não vou poder ir ministrar numa igreja que ela foi convidada, ela pede para um pastor ir no lugar representando ela. Então, quando nós fazemos tudo, e temos que fazer tudo em nome de Jesus, fica claro que eu preciso entender quem eu sou nesse serviço e nesse tudo. Eu sou um representante de Cristo. Você é um representante de Cristo. Você precisa se enxergar como o próprio Cristo quando você estiver servindo, quando você estiver trabalhando, quando você estiver se relacionando. Você tem que olhar para os relacionamentos e para tudo que você faz e falar: eu represento a Jesus. E a pergunta é: o que Jesus faria para os outros? O que Jesus faria neste momento? O que Ele faria com essas pessoas que estão rejeitando ou que estão nos prejudicando? O que Jesus faria? Porque eu tenho que fazer tudo, exatamente tudo, todas as coisas, como um representante do Senhor Jesus. Então, nos relacionamentos, em tudo que eu faço, eu tenho que me ver como Jesus. Olha que responsabilidade, gente. Você tem que se ver como Jesus. Fala: eu sou Jesus em casa, eu sou Jesus na minha faculdade, sou Jesus no meu trabalho, sou Jesus na rua, eu sou Jesus aqui na igreja. Eu tenho que me posicionar como Jesus aqui na igreja. Então nós precisamos entender que quando nós fomos chamados para um serviço e para uma obra e para um trabalho, eu vou conseguir entrar nessa dimensão dessas obras quando eu enxergar que Jesus precisa fazer através de mim, e eu tenho que fazer como se fosse o próprio Senhor. Amém, gente? Mas também o apóstolo Paulo, ele traz agora uma outra dimensão. Ele fala assim: tudo quanto fizer, versículo 23 agora, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Cientes, vocês vão ter uma clareza, uma convicção, cientes que recebereis do Senhor a recompensa desse trabalho, dessa herança.
porque é Cristo, o Senhor, que você está servindo. Então, em primeiro lugar, eu sou Jesus para os outros. Ok, gente? Você é Jesus para os outros. Ok? O segundo lugar aqui é que os outros são Jesus para você. Faça tudo não para os homens. Faça tudo não para os homens. Trabalhe não para o seu patrão. Trabalhe não só por causa do teu salário. Sirva não só por causa dos teus interesses. Se relacione não só com quem você gosta, com quem te faz bem. Faça tudo não para os homens. Faça tudo para o Senhor. Veja Jesus nos homens. Veja Jesus em cada pessoa. Quando ele chama a responsabilidade, lá em Mateus capítulo 25, que ele fala da parábola dos bodes à esquerda, das ovelhas à direita, ele fala, eu tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu estava preso e ninguém foi me ver, eu era um estrangeiro e ninguém me hospedou. Aí eles vão dizer, mas Senhor, quando nós te vimos assim? Senhor, nós te conhecemos, nós sabemos quem é o Senhor, mas nós nunca te vimos na prisão, nu, ferido, estrangeiro, com fome. Aí Jesus fala assim, quando vocês não fizeram a qualquer um desses pequeninos, a mim vocês não fizeram. E vai chegar para o povo que está à sua direita e vai falar no lugar da honra, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e vocês me vestiram, e vai falar exatamente o oposto, porque em cada relacionamento Jesus é visto, cada relacionamento Jesus, ele está sendo, quando eu faço bem para alguém, eu estou fazendo bem para Jesus. Quando eu faço mal para alguém, eu faço mal para Jesus. Se eu falo mal de alguém, eu estou falando mal de Jesus. Se eu falo bem de alguém, eu estou falando bem de Jesus. Se eu trago alegria para alguém, estou trazendo alegria para Jesus. Se eu sou generoso com alguém, estou sendo generoso para Jesus. Quando o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, que era Saulo de Tarso, que ele estava perseguindo a igreja por causa da sua fé religiosa, como um fariseu ortodoxo, o Senhor, quando derrubou ele da comitiva, falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Mas quem toca em você, toca em Jesus. Jesus, ele tem que ser visto. A palavra quando fala assim, olha, quando você faz um bem a um desses pequeninos, fala lá, não escandalize um desses pequeninos, não faça bem a um desses pequeninos. Porque quando você faz para ele, você está fazendo para mim. Se der um copo de água fria para alguém, por ser uma pessoa justa, de modo algum você vai perder o seu galardão, porque você está fazendo para Jesus. O que eu quero dizer com isso, queridos? Como que eu posso realizar e entrar dentro do propósito de Deus? Primeiro eu preciso encontrar o que Deus me chamou para fazer na terra. Amém? Glória a Deus. Isso é uma coisa peculiar para cada um de nós. Mas agora nos relacionamentos, eu quero falar para você nessa noite. Para você começar a entrar nessa dimensão de fazer, de trabalhar e de servir. Como foi preparado para você de antemão, antes de você nascer. Você precisa entender que você é Jesus para os outros. E os outros são Jesus para você. Porque quando eu me coloco como Jesus, eu vou tratar bem, mas às vezes falo assim, eu sou Jesus, sou mais importante, né? Sou Jesus, sou mais importante. Mas quando eu chego e falo, não, Ezequiel é Jesus para mim. Não, ele é mais importante. Algo altruísta tem que fluir de mim, se eu vejo Jesus. Se eu vejo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo falou, vocês vão representar Jesus, mas vocês vão ver Jesus em tudo. Em tudo que vocês fizerem.
Jesus tem que ser o centro, o ponto central de todas as coisas, aquele que é visto em todos os relacionamentos, aquele que tem que brilhar nos teus olhos dia e noite. Quando na igreja ela passa a viver para Ele, por Ele, quando Ele é a razão de todas as coisas, nós começamos a ser transformados por uma revelação de quem Ele é. Quando eu entendo que o meu papel é só buscar uma bênção de Jesus, que é tão santo e eu sou tão pecador, eu me torno apenas um sanguessuga religioso. Mas quando eu entendo que eu fui chamado para um propósito, para um trabalho, para uma missão santa, para um desafio glorioso, onde o próprio Cristo quer viver através de mim, quer ser visto através de mim. Quando eu coloco Jesus entre eu e todos os relacionamentos, entre eu e tudo que eu faço, eu começo a representá-lo e a vê-lo. E aí nós começamos a manifestar uma igreja diferente, começamos a entrar numa identidade diferente, começamos a encontrar o que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Porque o dom que Deus me deu, Ele me deu por tua causa. Os dons que Ele te deu, Ele deu por causa dos outros. Deus, Ele não dá dom, dom é um presente. Todo dom, toda habilidade que Ele me deu, todo dom espiritual que Ele me deu, Ele me deu graciosamente, sem eu merecer nem nada disso. Amém, glória a Deus, entendemos a graça. Mas esse dom que Ele me deu para servir pessoas. O dom que Ele te deu foi para servir pessoas. Estou querendo te provocar em você uma inquietação, onde você vai falar assim: eu preciso fazer algo. Eu preciso encontrar essas obras que foram preparadas antes de eu nascer. Eu preciso entrar nessa dimensão de tudo ser por causa dEle, tudo ser para Ele, vê-lo em todas as coisas e começar a encontrar o propósito de eu estar aqui. Que eu fui chamado para as obras, para as boas obras, para que eu andasse nelas. Eu não vou fazer o que eu quero, presta atenção. Deus não chamou você para fazer o que você quer. Deus já traçou o que Ele quer e fala: agora anda em cima daquilo que eu já tracei para você. Nós fazemos tudo o que queremos e falamos assim: Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Deus não quer abençoar o que você está fazendo, por mais que Ele abençoe. Deus, Ele quer que você ande naquilo que Ele já abençoou. Deus, Ele quer que você já faça aquilo que já é abençoado. Deus, Ele quer que você já viva aquilo que já foi abençoado antes de você nascer. Deus não quer um plano B para você. Deus não quer que você escolha o que você vai ser, o que você vai fazer. Por mais que nós somos pessoas autônomas, independentes, fazemos escolhas, mas nossas escolhas têm que ser de encontrar o que Ele preparou para mim antes de eu nascer. Eu preciso entrar nesse lugar onde eu vou convergir, vou direcionar a minha vida, os meus sonhos, as minhas habilidades, os meus dons, tudo para Ele. Porque o propósito da vida e o propósito final de toda a existência, de todo ser vivo, é convergir tudo nele. Estou me fazendo entendido? Eu queria que você abrisse para nós encerrarmos 1 Coríntios 15, 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque convém que Ele reine, que Jesus reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E versículo 28, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é o Pai, para que Deus seja tudo e em todos. Eu quero falar que aqui fala de um processo. Jesus falou assim, importa que Jesus esteja reinando, estabelecendo o reino, o governo dele, até colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu quero falar para você que você está num processo de ser dominado,
de ser conquistado. Você está no processo de ser transformado, de ser transformada. Você está no processo de Cristo entrar e você sair. Você está no processo da tua vontade, ela ir cada vez mais perdendo a força e a vontade de Deus ir crescendo dentro de você. Você está no processo de perder para você mesmo, para ganhar em prol da vida que Deus tem. Você está no processo de abrir mão daquilo que você quer, do teu egoísmo, e entrar nesse processo de falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque o propósito final é Deus ser tudo e em todos. Deus ser tudo e em todos. Vamos colocar em pé, queridos.